Olá, bom dia. Já comecei aqui abrindo o livro, porque olhando nosso cronograma, a gente tem pouquíssimos encontros, 4 ou 5, né? Vai depender se um dia vai ter postagem ou não, né? Então, vamos sem demora já começar a frisar algumas coisas que podem ser abordadas na nossa avaliação, beleza? Então, lá na página 140, tá? Pega aí o seu livro e a gente vai traçar hoje vamos falar hoje desses três elementos visuais muito importantes para a formação de qualquer obra de arte, tá? E esses elementos estão muito visíveis nas obras de Arquimedes, tá? E engraçado é que, eu não sei vocês, mas quando você tira, analisa cada um, não parece que vai fazer sentido quando você olha uma figura pronta, né? Porque você, gente, o que isso tem a ver com volume? Você percebe e não percebe ao mesmo tempo, tá? E eu vou tentar, então, de uma forma de boa, tentar fazer com que vocês percebam esses elementos, o volume, a profundidade, a perspectiva, ok? Então, na aula passada, eu pedi que você analisasse essa figura aqui, né? Que é um cubo visto de frente, e fizesse aquela atividade do buraco negro, né? Porque você ia observar esses elementos na prática, tá? Então, valeu, pessoal que me mandou, já está aí com seu ponto extra garantido. Quase pensei em pedir cobrar isso de T1, mas achei melhor não, tá? Então, vamos lá. O volume, né, que está presente nas obras e qualquer obra, né, que se predispõe a ser tridimensional, né? E aí o que é mais bacana é o seguinte: é uma obra bidimensional porque está no papel, numa tela, porém ela apresenta elementos tridimensionais. Então você percebe que há todo movimento, tá? Então vamos lá. O volume, ou seja, o que é o volume numa obra de arte? E aí, deixa eu tentar pegar um marcadorzinho aqui para a gente realçar melhor, tá? O que é o volume? É a sensação de profundidade ou de que a figura está saltando da página. É atribuído por meio do posicionamento e da quantidade de linhas verticais, horizontais e diagonais, e inclinadas. Então, o volume, vou dar um exemplo aqui. Tá vendo? Isso aqui é um quadrado. Esse aqui é um cubo, tá? Quadrado e um cubo. O que diferencia o quadrado do cubo são as linhas, a quantidade de linhas não só na vertical, como na horizontal e nas diagonais, tá? Isso transforma um quadrado em um cubo, ok? Esse volume pode ser positivo, como uma caixa vista pelo lado de fora, que é essa ideia aqui, né? Como a gente está vendo uma caixa vista do lado de fora, então, se eu pinto uma lateral, igual eu acho que da figura aqui abaixo, né? Eu tentei fazer aqui, mas igual a figura aqui abaixo, ó, um cubo. Né? Quando você pinta, esconde algumas linhas e tal, você vê ou pela direita, pela esquerda, por cima, por baixo, tá? Então, isso, né? É uma caixa. O volume pode ser positivo, como uma caixa vista pelo lado de fora, né? E é o exemplo daqui de baixo ou o exemplo daqui, ok? E negativo, como o desenho que vimos quando olhamos o lado de dentro de uma figura, que é essa questão aqui, como se eu tivesse visto de frente, né? E essa ideia que eu tentei fazer aqui, né? Como se a caixa maior vai aumentando, né? Essa coisa. Eu só deixei as linhas aqui para vocês perceberem, dá para ver? Né? É a luminosidade, né? O claro e escuro que vai dar essa sensação, né? De volume também, né? Vai dar a sensação de volume também. Então, deixa. Ui, então, aqui. Negativo quando olhamos do lado de dentro da figura. Arquimedes
cria a sensação de volume em cada uma das figuras que compõem a tela. E isso em todos os retratos que ele trabalha, tá? Não somente o desenho é perfeito, como também o sombreamento e o jogo de luz que se aplica a cada um. Como no quadrado, né? Ou nesse aqui, né? Esse jogo de claro e escuro que vai dar essa sensação, tá? De volume e, logo em seguida, de profundidade. Você vai ver aqui, ó. Não somente o desenho é perfeito, como também o sombreamento e o jogo de luz que se aplica a cada um. O volume é o que distingue a forma de um quadrado de um cubo, tá? E você consegue perceber isso aqui, ó, claramente. O primeiro é bidimensional. O quadradinho é bidimensional. O outro, por causa do efeito do volume, é tridimensional, sendo formado por 3 medidas: altura, largura e profundidade, tá? Então, vamos lá. Altura, largura e profundidade, ok? Então, sem o volume, não existe a profundidade. A profundidade também vai ser percebida também nesse jogo de luz e sombra, ok? Então, vamos lá. Vamos para o número 2. Profundidade. Deixa eu virar meu livro aqui também, minha clara. Profundidade. Corresponde à sensação de distância provocada por elementos gráficos voltados para esse objetivo. Ela pode ser observada sobre o ponto de vista quando, no primeiro plano, podemos enxergar figuras ou objetos aparentando serem menores do que realmente são. Na pintura de Ghirlandaio, por exemplo, é usado esse recurso com mais clareza na cena vista pela janela aberta. Então, olha lá esse quadro. E aí eu vou lendo aqui o livro e a gente volta daqui a pouco de novo. Olha só, o que ele está falando, que é esse quadro aqui, a gente consegue ver esse elemento de profundidade. Deixa eu achar aqui, peraí. Aqui. Nessa figura aqui, tá? Guilandar. Então, escuta só o que ele fala. É o que a gente acabou de ler. Deixa eu pegar meu livro. Ó. Por exemplo, é usar esse recurso com mais clareza na cena vista pela janela aberta, criando a sensação de profundidade em toda a pintura está sendo lembrado, né? Então, aqui, por a gente ter esse desenhozinho lá longe, a gente já acha, né? Então, pensa aqui num quadrado, com um fundo aqui, né? Aquele quadradinho aqui, né? Pintando. Essa figura está mais próxima de nós, e aqui está bem longe. Então, a gente tem uma ideia, né? Um sentido aí de profundidade. A profundidade, portanto, é uma das 3 dimensões visuais: altura, largura e profundidade, tá? Nessa imagem, vimos, né? E aí, ele faz uma outra comparação. Então, aqui a gente percebe essa profundidade que está lá, né, no último plano, lá atrás. Né? Na figura anterior, que ele vem falando aqui no livro, é justamente essa figura aqui. Vamos lá. Diz assim, puf. Essa aqui. Na figura, vamos lá aqui. Nessa imagem que vimos, temos a sensação de profundidade em função das linhas que se cruzam. Tá? Se eu passar uma reta aqui, essa linha vai se grudar nessa, essa nessa e essa nessa. Tá? Nas linhas que se cruzam, convergindo para um único ponto, localizado no meio do quadrado menor, fazendo parecer aos nossos olhos que toda a região do quadrado menor está ao fundo do quadrado maior, que está bem distante a nós. Né? Então, isso aqui está lá no fundinho, seria aquela perspectiva, o ponto de fuga, e o quadrado maior está mais próximo, muito semelhante àquela ideia do quadro lá de cima. Tá? E aí, vamos voltar lá na nossa página 141 para terminar essas marcações aqui. Então, tudo que eu li está por aqui, tá? Sobre profundidade e tal. Então, assim,
a gente viu lá do Guiliano, e vou marcar aqui até aqui. E vemos que a profundidade tem essas características. Tá? Não. Está ao fundo, não. E quando conseguimos fazer um desenho que respeite essas leis, que promovem e evidenciam uma perspectiva correta, somos bem-sucedidos na criação e da ilusão de profundidade e distância. É essa profundidade bem aplicada que vai dar, então, a perspectiva, né? Obviamente, a perspectiva ligada ao aspecto visual, artístico, que é o nosso terceiro ponto, tá? Perspectiva. Perspectiva. Não consigo marcar. Quando citamos esse termo no aspecto artístico visual, uma das possibilidades, como é o nosso caso agora, refere-se, perspectiva é o quê? É a técnica na qual utilizamos pontos, linhas, formas e cores, visando transmitir a aparência de algo observado com um certo grau de distanciamento entre uma obra plana, ou seja, trata-se, portanto, de uma representação tridimensional produzida em uma superfície verdadeiramente bidimensional. Então, voltando aqui ao meu exemplozinho do nosso cubo, tá? É bidimensional, você está vendo que é uma folha. Porém, estou representando algo tridimensional, né? E com algumas... e se eu pintasse de preto e tal, a ideia seria até que esse negócio estaria uma ilusão de ótica, igual do buraco negro, que ele está em 3D, né? E essa é o grande barato, tá? O Renascimento, o entorno ao uso da perspectiva linear, de modo mais abrangente, foi algo que revolucionou o modo de representar o mundo, né? Todo mundo estava acostumado a ver aquela coisa chapada. Vem Arquimedes e muda, né? Muda tudo, né? Trabalha muito essa questão de perspectiva, volume, com os elementos inusitados, né? Um pintor italiano em particular, conhecido como Massácio, foi um dos primeiros a aperfeiçoar essa técnica. E já vou logo dando um spoiler, é exatamente esse artista e essa obra que eu vou mostrar para vocês, que você vai ver no terceiro ano, exatamente no último bimestre, né? Porque faz parte do último capítulo, eu sei porque eu estou estudando ele agora, faz parte do último capítulo do livro do terceiro ano, tá? E ele foi o que começou toda essa ideia de perspectiva, né? E aí você consegue perceber, e eu vou mostrar assim a riqueza que é o Arquimedes, né? Por que ele se destaca tanto, né? Trabalhando como ele melhorou tanto essa perspectiva, né? Já começada lá com Massácio. Esse efeito visual consistia em que todas as linhas e cantos de um desenho convergissem a um único ponto de fuga, em algum lugar no horizonte, né? Na folha seguinte, tem, então, esse trabalho é justamente essa obra, gente. E eu quero colocar para vocês aqui, para vocês observarem isso que a gente acabou de ler, em várias figuras do Arquimedes não, do Massácio, sobre a Santíssima Trindade, em cima dessa obra. Então, percebe aqui, ó, todas as linhas convergem para um único ponto. Tá? Então, se a gente fizesse aquele exercício de ponto de fuga, né? Não está no meio do quadro, está aqui, ó, e todos aqui partem. E isso você vai observar, isso é um estudo simples de perspectiva, tá? Mas se você coloca esse quadro, né? Porque que ele trabalha vários pontos, tá vendo? Visto de uma outra forma, todos os elementos. Então, você percebe toda essa ideia de perspectiva. Deixa eu ver se tem alguma coisa mais legal aqui embaixo para a gente trabalhar, né? E o mais louco, olha só, é que tem mais matemática do que técnica. Na verdade, eles pintam muito bem, né? Assim, e é o que se quer de um pintor, certo? Que saiba pintar, que pinte muito bem. Porém, Massácio revoluciona
né, logo no início lá do Renascimento, essa ideia de perspectiva. E mais à frente, a gente vem com o Arcimboldi trabalhando e melhorando toda essa perspectiva. Tá joia? Falei com vocês hoje, lá na nossa aula, no nosso encontro do Zoom, sobre a T1, que vem muito falando, né, sobre o que você quer. Então, se você ainda não mandou, manda para mim, tá? A resposta das perguntinhas. Eu vou falar aqui de novo, porque está marcadinho. Mas vamos lá, T1, página 137 e 146. 3 perguntinhas, um pontinho cada, sua opinião. Então, não perde essa oportunidade, não, tá? Não tem muito certo e errado, tem a lógica do que você escrever. Beleza? Então, ó, fica com Deus e a gente vai se falando, tá? Tchau, tchau.